Bem-vindo ao canal de Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto. Neste episódio recebo Helena Rita Besugo, jornalista da Sport TV, é pivô de informação na Sport TV desde 2023. É alguém que tem um percurso excelente no jornalismo, apesar da sua tenra idade. É uma referência para mim pela sua leveza, pela sua comunicação muito simples e muito próxima. Gosto mesmo muito de ouvir a Helena e de a ver trabalhar. É um privilégio e um gosto enorme ter aqui a Helena Rita Besugo. Ativa o pedir que subscrevas o canal, que ative o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade e muito obrigado por estares desse lado. Olá Helena, como estás? Tudo bem? Muito obrigado por teres aceito este convite. Olá, Tiago, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, Helena, vamos então começar pelo teu percurso. Tu tens um percurso Sim, parecido ao meu. é tiramos, verdade, é verdade. tiramos comunicação empresarial, é uma coincidência e uma curiosidade. Tu, na Sim. altura, o que é que tu procuravas com o curso? Olha, é assim, o meu percurso profissional acaba por ser assim meio estranho, porque eu andei no secundário sempre na área de ciências e o meu objetivo era ser ou enfermeiro ou fisioterapeuta, qualquer coisa ligada na área da saúde. Só que depois, no final do 12º mais ou menos, eu comecei a perceber que se calhar não era bem aquilo que eu queria, sabes? Eu sou um bocado aquela geração da Anatomia de Grey. E então achava que o meu futuro seria por ali, mas comecei a perceber que não. E é engraçado que a minha mãe sempre disse que eu devia ir para jornalismo. Sempre. Porque achava que eu era boa comunicadora, que eu gostava de comunicar. E eu ficava sempre, mas jornalismo é difícil, é uma área muito fechada, acho que não vou conseguir, não sei o quê. Mas decidi dar uma oportunidade, só que eu não queria ir para um curso que me limitasse só numa opção profissional. Imagina, não queria ir só para jornalismo nem só para a comunicação social. Então decidi ir para a comunicação empresarial, porque achei que pode-me abrir aqui mais o leque. Eu posso tentar o jornalismo, como posso tentar mais a área empresarial e da comunicação. Só que depois, durante a licenciatura, eu fiz logo 2 estágios na área de jornalismo e percebi, não, é mesmo isto que eu quero. É mesmo isto que eu quero, vou tentar apostar e pronto, e olha, correu bem. Opa, no meu caso, eu não entrei em jornalismo por 2 décimas. E eu estava-te a Sim. dizer isto em off e é a realidade. Eu abandonei um pouco o meu sonho, um pouco não, bastante o meu sonho, durante quase Uhum, 2 décadas. Porque, primeiro porque quando entrei na faculdade foi uma grande emoção, foi uma grande sensação para mim. Aqui no Porto o academismo tem um peso enorme e eu depois com a praxe conheci pessoas incríveis. uhum, Deu-me muito a praxe e depois eu, como era pioneiro do curso, era o primeiro ano do curso no Porto, fui presidente da comissão do curso, que tratava o curso como se fosse como um bebê, era um defensor acérrimo do curso de comunicação empresarial. E é engraçado, quando eu entro no curso, o curso é mesmo antes do processo de Bolonha ser implementado. Portanto, eu uhum, quando entro são 3 anos de bacharelato mais um de licenciatura, mas depois, logo 2 meses depois de eu entrar no escape, basicamente o curso é totalmente alterado. Ou seja, aquilo que me despertou muito interesse, muitas das cadeiras que me despertou muito interesse foram retiradas da licenciatura. E isso matou um bocadinho do meu entusiasmo. pois, Eu fiz a licenciatura, depois fui fazer o mestrado de comunicação estratégica na UBI, então eu acho que avaliar duas situações é que reacenderam a minha paixão pelo jornalismo e eu não sei porque é que na altura não investi. Eu tive o privilégio de estagiar com a Federação Portuguesa de Futebol durante 15 dias. Eu estava a fazer a cobertura da sala de imprensa junto com outros colegas minhos de mestrado. Então lidei com muitos jornalistas, porque Portugal fez o estágio na Covilhã antes de ir para o Mundial da África do Sul, em 2010. E então eu estava ali a fazer a coordenação da sala de imprensa, tive muito contacto com muitos jornalistas. Inclusive é engraçado porque uma das pessoas que eu convidei, que é normal que não se lembre de mim, porque era um Tiago com 30 quilos a menos e muitas outras coisas. Mas, acima de tudo, eu lembro perfeitamente de ter conhecido sobre o Pedro Jorge da Cunha, que é agora o diretor adjunto do 00, e ele trabalhava no Mais Futebol na altura. Foi uma experiência incrível, mas eu na altura não sei porquê, apesar daquelas 2 semanas terem sido incríveis, abandonei novamente a ideia do jornalismo, quis continuar a pensar que vou trabalhar em assessoria de comunicação numa IPSS. Era isso que eu queria fazer, trabalhar numa instituição de terceiro setor. Depois a coisa não se deu, fui arrastando noutros trabalhos que não me deixavam acrescentar nada e em 2024 tive a oportunidade de começar a colaborar com a Bola na Rede e voltei a despertar esse interesse incrível pelo jornalismo. Tu, na altura do jornalismo, quando uhum. fazes esses 2 estágios do jornalismo, um, já era o jornalismo desportivo em que estavas a pensar ou o jornalismo na sua globalidade? Não, já era o jornalismo desportivo.
Porque eu sempre gostei muito de desporto, especialmente de futebol, e o meu primeiro estágio que eu acabo por fazer acaba por ser em jornalismo desportivo e eu percebi que gostava muito daquela dinâmica. Depois ainda experimentei no estágio depois na SIC, experimentei fazer a generalista e também gostei. Acaba por ser desafiante porque não estás tão à vontade se calhar em certos temas, mas, gostei do jornalismo desportivo e pensei: "Não, era mesmo isto que eu gostava", e pronto, e depois acabou por acontecer também. Mas tu, na altura, esse jornalismo generalista, não Uhum. houve nenhum momento de dúvida em que tu disseste, ok, se calhar o caminho é mais por aqui, porque e já vamos entrar por aí para essa questão, mas tu nunca tiveste aquela indecisão de, ok, sou uma mulher, ainda há muito Não. estigma de uma mulher no jornalismo desportivo, não? Ok. Não, imagina, apesar de sentires isso em algumas ocasiões, eu pensei que nunca desistir, porque era o meu sonho. E se era possível, se outras já tinham conseguido, eu também ia conseguir, não é? De alguma forma eu ia conseguir. Tanto que eu, quando vou para a Record TV, eu não faço só jornalismo desportivo, acabo por fazer a parte toda jornalista, até porque apanhei a altura da pandemia, e aí só se falava de pandemia, não é? Como é óbvio, e isso acaba por me dar também outra estaleca. Eu acredito que me deu muita estaleca agora para certas situações, porque eu acabei por sair da minha zona total de conforto, estás a ver? Mas percebi sempre e gostei e queria sempre voltar ao jornalismo desportivo, porque era realmente aquilo que eu queria. O que é que te apaixona no jornalismo desportivo? Opá, não sei, sabes, é difícil. Eu acho que é a paixão pelo desporto. Eu sempre gostei de desporto. E depois tu poderes aliar 2 coisas que é o jornalismo e o desporto. Ou seja, acabo por, estar a trabalhar em 2 mundos que eu gosto, sabes? Eu acho que é muito apaixonante tu percebes a forma como as pessoas vibram com o futebol mexe, principalmente em Portugal, com as pessoas, o clubismo, o perceberes os diferentes treinadores que vão passando, os diferentes jogadores, o teres a oportunidade de estares com ídolos que tu tens, né, que tu achavas que só ias ver na televisão e agora estás ali lado a lado, pá, acabas às vezes por te sentir um bocadinho uma criança certas pessoas, perto de certas pessoas, percebes? Como eu Eu te ainda entendo. sinto muito isso. Sei, sei, como eu te entendo. Eu, por acaso, ainda não tendo a oportunidade de conhecer e de privar com essas pessoas, mas o facto de eu ter gravado com uma Cláudia Lopes, com o Luís Freitas Lobo, ou seja, pessoas que são Sim, para mim sim, sim, enormes sim. referências no mundo do jornalismo e na maneira como Uhum. comunicam, pá, para mim, eu percebo o que estás a dizer porque é verdade, é como se eu estivesse a ver um sonho de menino, e no meu caso, eu nem te disse, é que eu queria ser jornalista desde os meus 5 anos. É que Ah, no meu pois. caso eu fiz um percurso académico, ou seja, escolar e académico, aliás, escolar neste caso, com vista a ser jornalista. Eu lembro-me de ter 5 anos, estar sentado no colo do meu pai, estar a ler editoriais da Bola. Estás a ver, Pois. Tinha o Joaquim Rita e o Vítor Serpa, que eram as minhas grandes referências. Depois, as narrações do Miguel Pratos, do Gabriel Alves, tudo isso, ou seja, depois no rádio do Jorge Pestrelo, do Fernando Correia, Sim. ou seja, eu sempre tive essa ambição. Por isso eu entendo perfeitamente aquilo que estás a dizer. Eu acho que quando é a nossa paixão, É. as coisas são completamente diferentes e nós passamos por cima de outras situações que não passaríamos se não tivéssemos essa paixão tão assolapada e acérrima pela área do jornalismo. Eu queria entrar Sim. antes das tuas experiências profissionais e do teu atual Uhum. momento na Sport TV, queria falar um pouco do teu percurso académico, porque Ok. queria perceber a importância do mestrado na ESCS em Uhum. jornalismo. Foi decisiva para o teu caminho? Eu acho que foi decisivo no ponto em que eu fui estagiar para a SIC. E na Ok. SIC ganhei outras valências, conheci outras pessoas e depois foi o que também me abriu a porta para eu ir para a Bola TV, percebes? Por isso acho que foi determinante nesse sentido. E o mestrado na ESCS eu acho que era, pelo menos naquela altura, não sei como é que está agora, mas calculo que seja igual, era muito prático. Nós tínhamos muitas aulas práticas. E eu acho que isso é essencial para tu perceberes se é aquilo que tu queres ou que não és, porque se for muito teórico, tu depois chegas aos estágios e não sabes fazer nada. A verdade é essa. E já Não, não é a sabes fazer realidade. muito. E já não sabes fazer Tens muito, a sim. teoria, não tens a prática Exatamente. e no momento atual, com o imediatismo da notícia, Sim, sim, sim. com o stress que confere toda a E não é prática só do isso, jornalismo. imagina, é uma área muito procurada. Nós somos, 10 cães a um osso, não é? E então tu no estágio tu tens mesmo que te diferenciar, tens mesmo que dar nas vistas, tens mesmo que mostrar que é aquilo que tu queres. Se estiveres lá a passar pelos pingos da chuva, ninguém vai notar no teu trabalho, ninguém vai perceber se tens, qualidade, se não. E acho que, tendo em conta essa situação, o ter ido para a SIC na altura, ter
dar tudo para tentar ao máximo mostrar que poderia ter um futuro no jornalismo, foi também muito importante no meu percurso. E acho que foi isso também que me abriu depois certas portas. Estás a dizer isso, eu estou a recordar-me de uma passagem, de um excerto da minha conversa com o Pedro Marques Maia, teu colega, Sim, e ele dizia exatamente isso, do estágio dele, de ter feito um número interminável de peças num é curto verdade. espaço de tempo, de ter Uhum. dedicado mais horas do que o habitual, porque era o sonho dele, ainda para mais ele deslocou-se, porque ele é aqui da Zona do Norte. Tudo Pois, isso. eu sou do Alentejo, também tive que deslocar para Lisboa, por isso é Pois, igual. pois, exatamente, ou seja, tudo isso, depois é o nosso sonho, depois é o investimento dos nossos pais, depois é Sim, é todas, todas, isso, é todas isso. essas questões que Eu fazem com que nós demos o litro, não é? Por assim uhum. dizer. Eu lembro no estágio da SIC, imagina, o estágio era dividido por 3 fases. Uma Uhum, primeira parte, tu estavas ou na agenda ou no programa Opinião Pública, que na altura ainda existia quando eu estive lá a estagiar. Depois passavas por 2 editorias. E eu passei para a editoria de desporto e depois para a editoria do Primeiro Jornal. Mas como eu não queria deixar o desporto, o que é que eu fiz? Eu ia de manhã para a editoria do Primeiro Jornal e à tarde para a editoria do desporto. Ou seja, eu acabava por estar lá imensas horas para conseguir fazer aquilo que eu queria e conseguir acompanhar e mostrar mais trabalho, percebes? Acho que às vezes são pequenos sacrifícios que tu tens que fazer para dares nas vistas e as pessoas também perceberem que é sim, aquilo que tu sim. queres. O que é que é para ti mais estressante? A editoria do desporto ou a editoria do primeiro jornal? Hum, Se calhar primeiro jornal. Eu acho que primeiro jornal. Pelo Até peso da. eu acho que é às vezes o peso das notícias, porque Uhum, são notícias às vezes mais pesadas. Eu lembro-me na altura que tive no primeiro jornal, foi na altura dos focos de pedrógão. pedrógão. E e lembro-me na altura de estar a ver certas imagens enquanto estávamos, por exemplo, a fazer peças e não sei quê, e aquilo mexia muito comigo. Tu depois começas a ganhar calmo, não é? Mas na altura aquilo mexia muito. No desporto acaba por ser mais leve, a verdade é essa. A não ser quando tens, pronto, infelicidade de mortes ou assim, mas é mais leve, não é tão pesado. E acho que nas outras editorias às vezes mexem um bocadinho contigo. Eu também notei muito isso na altura da pandemia. Tu às vezes entrevistavas, eu lembro-me de entrevistar pessoas mais velhas que estavam sozinhas e pensar nos meus avós, estás a ver? Aquilo Sim, começa por mexer muito contigo a sim. nível pessoal. Acho que é mais desafiante nesse sentido. Uhum. O que é que recordas desse estágio? Qual é a tua maior memória desse estágio? Hum, Deixa eu pensar. Uma entrevista ao Bernardo Silva. Na altura foi a Filipa Pereira que fez a entrevista. Ela andava a fazer uma entrevista sobre o Leonardo Jardim. O Bernardo Silva ainda estava no Mónaco. E ela foi entrevistá-lo e eu fui com ela para acompanhar. E então lembro-me, essa entrevista foi assim das que mais me marcaram, porque foi ali o estar sozinha frente a frente com um jogador, não é? Neste caso o Bernardo, que eu sempre admirei o Bernardo Silva, pronto, foi um bocado por aí. Tu na altura, quando estavas a fazer essa entrevista, tu percebeste, ok, é isto que eu quero, foi aquele momento em que Não tu fui eu que fiz disseste, a ok. entrevista, foi a Filipa. Sim, sim, Foi a sim, desculpa. Filipa, sim. Mas estás ali a ser de género, Uhum. eu quero estar, num dia eu vou estar no lugar da Filipe, era Sim, isso que estavas a sim, sim, projetar? sim, sim, Ok. sim, sim. Até porque a Filipa acabou por me ajudar muito durante o meu estágio também na SIC e depois também posteriormente, e foi sempre uma pessoa que eu tinha como referência, o trabalho dela. E então foi o imaginar-me um dia também, ali na posição da Filipa, sim. A Bola TV foi a tua primeira experiência profissional, o que é que tu Uhum. aprendeste na Bola TV? Aprendi a desenrascar-me. Era assim a primeira experiência, era um grupo muito na altura, um grupo muito novo na Bola TV e acho que isso também acaba por ajudar, porque às vezes quando tens pessoas, que tu tens um respeito enorme, não é que não tenhas para os colegas mais novos, mas se calhar tens mais vergonha de perguntar certas coisas, de falhar, e ali eu senti que era permitido tu falhares. Falhares para depois conseguires crescer e assim. Hum, por isso eu acho que é nesse sentido, de permitirem que tu erres para cresceres. Às vezes nos outros sítios não há tanto esse espaço para que aconteça. Tu na altura, quando entras na Bola TV, tu começas Uhum. logo a trabalhar na área do desporto, certo? Sim, sim. Sim. Como é que era o teu dia a dia na Bola TV? Então, nós entrávamos, tínhamos certas reportagens atribuídas, ou resumos de jogos, ou assim. Basicamente, eu faço isto desde que estou a estagiar na SIC, é pelo menos
olhar sempre para os jornais, né? As capas, ver sempre as capas dos jornais esportivos, ler pelo menos um deles, e depois era dedicar-me às reportagens ou aos resumos que tinha para fazer, a preparar outras reportagens ou saídas em reportagem, pronto. É por aí. O nosso dia é muito imprevisível, o nosso dia a dia é sempre muito imprevisível. Nós nunca sabemos muito bem, nós só sabemos que vamos, mas nunca sabemos muito bem como é que vai ser, não é? Exato, exato. Tu lembras-te assim de alguma reportagem de exteriores que tenhas feito na Bola TV que te tenha marcado muito? Na Bola TV, uma reportagem de exteriores. Se calhar a primeira que eu fiz, hum, que foi com aquela rapariga da marcha, Vanessa, não me estou a lembrar do último nome dela, de Rio Maior, não sei se te recordas. Susana Feitor? Não, não é Susana, eu acho que era Vanessa. Não sei. Do triatlo é Vanessa Fernandes, agora não. Não, 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 não me não, estou a recordar do não nome estou a dela. recordar também, não estou a recordar, Mas, sim, sim. mas foi a primeira reportagem que eu fiz, sozinha, enquanto vá jornalista, já de forma profissional, e se calhar por isso tenho essa memória mais fresca. Acho que sim. Mas o que é que te marcou nessa reportagem? A história de vida dessa atleta, o facto de seres tu a teres a responsabilidade Não, o de facto de coordenar ser uma eu a ter, reportagem? de ter Ok. a responsabilidade, sim. O facto de ser eu de ser a responsável por aquela reportagem ir para o ar. Estás a ver? De ser eu a contar a história ter que estar bem contada. É aquela adrenalina de ser a primeira, não é? Tu consideras muito importante a relação que se estabelece entre o repórter e o operador de câmara? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, quando vais para o exterior quando são competições de longa duração, tem que correr bem. E temos que estar os dois alinhados, eh, tem que haver cedências das duas partes, mas é extremamente importante para que o trabalho corra bem. Estamos em equipa, a verdade é essa. Sim, Se, sim. se ele não estiver a fazer de acordo com aquilo que eu também quero e vice-versa, não vai funcionar, não é? Porque os dois trabalhos acabam por estar influenciados. Mas esse foi um processo contínuo de aprendizagem ou era algo que tu tinhas bem presente Não, que era presente, porque imagina, é Uhum. algo que também os jornalistas mais velhos acabam por nos passar. Por passar, exatamente, sim, 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 sim. sim. É logo uma informação que eles acabam por nos passar, tu também começas a perceber como é que funciona, por exemplo, eu no estágio na SIC acompanhava muito as saídas em reportagens dos jornalistas mais velhos, e então percebia também as conversas que eles tinham com os repórteres de imagem, aquilo que cada um pedia e assim, pronto. Eu Tu sou muito quando observadora, por isso. Sim, exatamente, sim, era isso que eu te ia perguntar, se é que a característica da tua personalidade e também tu sejas muito esponja, não é, de absorver os Sim, conselhos que as pessoas estão. Isso é muito importante, porque para além sim. disso, ou seja, essa nossa humildade de ouvirmos os mais velhos, os que têm mais experiência, vai fazer com que Ah, num sem mundo tão dúvida. competitivo como o jornalismo seja Sim. fundamental. Se fores em bicos de pés, Não, não. não, não, Até porque não tu dá. imagina, tu estás sempre a aprender, sempre. Não há Exatamente. uma altura nenhuma em que tu não Sim, estejas a aprender, seja até sim, com os mais novos que chegam com- e têm outras completamente. formas de trabalhar, outras formas de fazer, outras visões, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje, porque imagina, a televisão está sempre a evoluir, este meio então está sempre a evoluir, e às vezes os mais novos têm uma visão totalmente diferente da nossa, e também é importante nós ouvirmos os mais novos, não só os mais velhos, mas também os mais novos. São sabedorias diferentes. Que os mais velhos é a experiência de como é que se Sim, faz. saber feito Os experiência, sim. Exatamente. Os mais novos é se calhar, a mente mais aberta, A outras irreverência, visões, a sim, irreverência, sim, eu acho que é também muito sim, muito por aí, sim. sim, eu percebo. Como é que está essa transição para a Record TV? Olha, a transição para a Record TV surge através de um convite, eu na altura, aceitei. Foi um desafio enorme, porque foi sair da minha área de conforto, que era o jornalismo desportivo, apesar de eu continuar a fazer, hum na verdade é que comecei a fazer mais, jornalista, né, e depois, tive essa oportunidade e eu gostei, sinceramente eu gostei e é algo que eu não me coloco de parte de um dia mais tarde, quem sabe, não é, porque não fecho essa porta de voltar a um jornalista. É desafiante, acho que te dá uma bagagem totalmente diferente, porque o facto de estares constantemente a ser colocada em temas em que tu se calhar não estás tão à vontade ou que não acompanhavas tanto ou tão a fundo. Estás constantemente a sair da tua zona de conforto? Exatamente, exatamente. E Nem eu depois percebo. foi na Record TV que eu comecei também a ser pivô, e aí acabou por também me dar outras valências. Tu já tinhas a ideia de ser pivô ou surgiu? Não, já tinha. Foi uma coisa que eu sempre quis. Ok, Eu sempre disse:
quero primeiro começar pela rua, como é normal, porque eu acho que tu não és um bom pivô se não tiveres uma bagagem de rua. Mas sempre foi uma coisa que eu quis. Achei é que não ia conseguir tão cedo. Achei que era uma coisa longínqua. Estás a ver que só Aham. quando fosse muito mais velha é que iria Uhum. conseguir. Depois, na altura, surge essa oportunidade. Acho que às vezes são oportunidades que surgem porque é naquela altura tem que ser. Estás a perceber? Surgiu a oportunidade, eu aceitei com todos os medos que tinha, não é? Era Todo o exatamente nervosismo isso à que mistura. era exatamente isso que eu te ia perguntar. O que é que tu receavas mais? A questão das câmaras, a pressão Hum, do direto, achares que não tinhas a dicção, necessária para seres pivô? Quais eram os teus maiores medos naquele momento? de virar meme. Adoro. Isto é tão bom. Isto é tão geracional. Isto é É, tão mas bom. é Eu verdade, adoro. é Isto é tão verdade. bom. O Isto é maior tão bom. medo era sempre virar meme. Ok, Porque ok. imagina, o das câmaras, tu estares na rua, acabas por ganhar essa à vontade. Sim, 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 sim. Pronto, há sempre aquele medo de falhar o teleponto, de acontecer alguma coisa imprevista e tu não saberes o que fazer, e isso ganha-se tudo fazendo. Quanto mais fizeres, eu não sou a mesma pivô que era quando comecei, não é? Não tenho o mesmo à Obviamente. vontade que tinha na altura, nem quando Claro. surgem agora imprevistos. Na altura eu se calhar não sabia lidar tão bem. Uhum. Hum, mas isso tudo se ganha e acho que se não se fizer, também não se aprende. Acho que também é muito por aí, não é? E se Não, não te derem as oportunidades, tu também nunca vais exatamente, errar para. exatamente, E acho que é exatamente. preciso que tu vais errar muito. E acho que é uma coisa que, na altura, foi uma colega minha até que me deu essa dica e esse conselho que é. Tu vais errar, não penses que vais fazer tudo perfeito, porque tu vais tropeçar num pivô, vais-te enganar a dizer uma palavra, vais-te enganar na câmara para a qual vais olhar, vais-te enganar no nome de um repórter que vais lançar. Isso é totalmente normal, isso acontece a todos, nós somos humanos. Errar é perfeitamente normal. Só que tu aprendes com os erros e se tu não errares, depois nunca vais ser colocado à prova para saber depois como é que lidas com o erro quando ele acontece, não é? Porque nós estamos ali em direto, o erro acontece e tu tens que saber lidar com o erro, não é? Ou Ah, assumes, ou segues em sim. frente, Não, ou olha, brincas com a situação, pronto. é exatamente, olha, imagina, é uma das coisas que eu mais retive da minha conversa com a Cláudia, a tal Sim, sim, sim. transparência da Cláudia, Do porque brincar com o erro, é verdade. completamente, sim, sim, sim. Mas isso vem Uhum, com muito calo e eu também acho que tem é muito da verdade. personalidade da Cláudia, estás a ver? Ou Sim, seja, sim, tem sim, sim, muita, sim. tem muita, eu acho que há muitas coisas que tu sentes que não é forçado, ou seja, é como se ela estivesse É ela. ali sem Sim. as câmaras, estás a ver? E então Uhum, uhum. isso passa por este lado, percebes? Isto passa Claro, por claro este que lado, sim. porque se tu não assumires o erro e insistires no erro, vais virar muito mais facilmente meme É do que se verdade. tiveres um erro, do que se tiveres É um erro e não verdade, o sim. assumires, percebes? É verdade. Ou Uhum. seja, arranjar estratégias de assumir erros acontecem em todo lado. Não há nenhuma área, não há nenhuma Ah, atividade em que não hajam erros. Agora, há pessoas que porque às vezes, o erro é imagina, mais o exposto, erro não é? nem Não é? sequer é nosso, é porque existe algum Exato. erro do operador de câmara ou da Sim, realização sim, sim, ou um sim, sim, erro sim. de alguém que Tudo, escreveu mal um pivô e tu não tiveste tempo de confirmar, por exemplo. sim, Às vezes é isso que tu dependes acontece. de toda uma equipa, ou seja, Exatamente, tu estás a dar exatamente. Só que nós tu estamos és a o dar a produto cara por uma final equipa. exatamente, Uhum, tu és o produto uhum, final. Ah, exato. eu ia te perguntar agora em relação a esse trabalho de pivô. Sim, A primeira pergunta que eu tinha de fazer é: isso mudou a tua forma de ver o jornalismo? Quando começaste a trabalhar como não, pivô? não. Ok, Não mudou porque eu quis sempre continuar também a ok. fazer rua e foi uma das coisas que eu pedi sempre, cada vez que me falavam para eu começar a Uhum. ser pivô, não só na Record como também na Sport TV, que foi: "Não me tirem também da rua". Claro que vou muito menos para a rua, não é, como é óbvio, Ok. mas continuo a ir e eu quero continuar a ir, porque faz falta, percebes? E acho que, quem gosta mesmo do jornalismo gosta de ir para a rua, porque é o contacto direto com as pessoas, é o respirar fora do Do estúdio, das estúdio. câmaras, estás a Sim, eu perceber? percebo. Por isso Sim, eu sim, acho sim. que não mudou. Acho que comecei a ter mais respeito ainda pelo trabalho do pivô, porque tu achas que é um mundo cor-de-rosa, que é só estar ali toda muito bonitinha, só a ler o teleponto e não sei o quê, e não. É muito mais difícil do que as pessoas pensam. Muito mais difícil. Tu sentes-te mais confortável fora do estúdio ou dentro do estúdio? Ah, fora do estúdio. Totalmente fora do estúdio. Porque uma coisa que eu sinto é, imagina, tu fora do estúdio, se o direto está a correr mal, tu passas para o Uhum. estúdio
e eles no estúdio agarram. Ali em estúdio, Exato. se está a correr mal, és tu que tens que agarrar, és tu que tens que resolver o que está a correr mal, percebes? Sim, eu És tu que percebo, tens que resolver. eu Por isso acho que percebo. é muito mais fácil, apesar de estás à chuva, estares com calor, estares com fome, estás tipo às vezes a levar com pessoas que não são tão simpáticas contigo. Pronto, essa parte é complicada, é, não tens tanto, às vezes, por exemplo, falha a internet no telemóvel, não estás a ouvir quem está a falar contigo na regi, tudo mais. É complicado, é, mas lá estás, está a correr mal, tu passas para o estúdio. O estúdio agarra. No estúdio, se está a correr mal, és tu que estás ali. És tu que tens que agarrar a emissão. Percebes? Acho que por isso, sim. Eu acho que também é porque tenho mais experiência na rua do que enquanto pivô. Se calhar daqui por uns anos vou-te dizer totalmente o contrário, não é? Mas agora é o que eu sinto. Como é que tu lidas com a pressão? Acho que melhor agora, com a idade, com o passar da idade, acho que nunca passa. E, por exemplo, acho que já falei isso até com a Cláudia, acho que a Uhum. pressão, tu tens que ter sempre pressão. Porque o Responsabilidade. dia que não tiveres é porque a responsabilidade já não está lá, acho eu. Claro que há alturas que lidas melhores, há outras que lidas piores, mas eu acho que faz parte e é bom teres esta pressão. Acho que é sempre bom porque é sinal que é o teu trabalho, queres continuar a fazer bem, queres continuar a fazer melhor. Não, eu concordo plenamente. A pressão representa a responsabilidade. E há a Uhum. pressão positiva e há a pressão negativa. Sim, Ah, claro. eu não ia entrar por aí, mas tu disseste desta abertura e eu vou entrar então. Hum. Tu disseste que o teu maior medo era seres um meme. Como é que Sim. tu, Helena Rita Besugo, lida com a crítica? Lido bem. Imagina, eu sou a primeira pessoa a perguntar aos meus colegas: olha, como é que correu? Por exemplo, imagina, temos um programa, não todos os dias, não é? Mas um programa especial, por exemplo, quando é a Liga dos Campeões, não sei o quê. Olha, como é que correu? Correu bem? O que é que eu devia fazer? Achas que as perguntas foram certas? Achas que devia ter apertado mais com ele? Achas que não? Eu sou a primeira pessoa e gosto que cheguem ao pé de mim e que digam: olha, não fizeste isto bem, ou não estás a fazer isto bem. Porque só assim é que tu cresces, não é? Porque se Sim, for toda a gente dizer: estás muito bem, não sei o quê. Não. Há sempre alguma coisa para mudar, há para, sempre para, alguma coisa para para, corrigir. para melhorar, sim, sim. Sim, sim. E com o hate nas redes sociais, como é que tu lidas? Imagina, eu ainda nunca senti muito isso. Ainda Nunca, bem, fico contente por nunca. ti. Claro que há sempre aquelas mensagens que tu recebes a dizer ou que és do Benfica, ou que és do Sporting, ou que Sim, és do Porto, sim, sim, sim. mas isso, pronto, faz parte. Faz Não, parte. não ligo muito, mas ainda bem, nunca virei meme, pelo menos que eu saiba. E nunca lidei, ou pelo menos eu nunca vi e aceito. Também não procuro, porque acho que não deves procurar, porque vão sempre haver pessoas que gostam e pessoas que não gostam. E assim, às vezes é mais importante para mim ouvir os meus colegas e os Sem colegas dos dúvida. outros Os canais, seus pares, claro que sim. Claro que exatamente, sim. do que Claro que sim. ouvir pessoas que às vezes só estão ali para dizer Sim. mal, Sim, percebes? sim, sim, sim. E E a para Cláudia magoar. disse uma coisa e é verdade, género. Pode ser um bote, um adolescente de 14 anos, e a Cláudia disse: "Eu Exato, não tenho mais sim, nada para fazer da sim. minha vida, né?" Não, Portanto, exato. eu percebo perfeitamente. Sim. Tu trabalhaste na Record TV num contexto de pandemia, deve ter sido um Uhum. contexto extremamente difícil. Foi, sim. Ahm, o que é que isso te deu? Que bagagem é que isso te deu? Olha, que bagagem me deu. Para já trabalhei em teletrabalho, que no jornalismo é uma coisa que foi difícil, não é, de imaginar, mas foi basicamente só no início. Que bagagem é que me deu? Deu-me uma bagagem emocional de, imagina, estar frente a frente a lidar com pessoas que estão mal, pessoas que estão sozinhas, pessoas que perderam outras pessoas e tu tens que te aguentar. E eu sou uma pessoa muito emocional, e isso deu-me essa bagagem emocional. Deu uma bagagem de estar focada no trabalho e pensar que a minha missão era informar as pessoas que estavam em casa, que estavam todas em casa e que precisavam de chegar essa informação até elas, não é? E acho que nessa altura os órgãos de comunicação social foram muito importantes. Deixar o alarmismo também um bocado de lado e tentar passar também uma mensagem positiva, que acho que isso também era importante nessa altura. Era o dar a informação, ok, o que é que estava a acontecer, mas também dar o outro lado, não é o lado bom da Positivismo. pandemia, Sim, mas mas era as pessoas, positivismo. sim, 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 sim. as pessoas a fazerem mais atividades em casa, a lerem Sim. mais, pronto, esse tipo de situações. Tu na altura, tu na Record TV, nesse período da pandemia em que tu começaste a Uhum. cobrir outras áreas que não a do desporto, tu sentes que o jornalismo muda muito quando sais da tua bolha desportiva? Muda totalmente, totalmente. Para já, porque
é mais sério, não é? Só por aí. Acho que, imagina, nós acabamos por nos conhecer quase todos os jornalistas de desporto, não é? Então, quando sais em reportagem, acho que o ambiente acaba por ser mais tranquilo, pelo menos é a minha visão, porque é quem eu conheço melhor, não é? Acho que, por exemplo, hoje quando era, imagina, ia a um Conselho de Ministros, com os jornalistas da política, eh, Big Boss, estás a ver? O nome poderoso. Ficas intimidada. Eu, pelo menos, eu ficava, porque eu pensava, se eu digo alguma coisa mal, eles vão perceber que não é a minha área, que eu não costumo fazer isto. Mas não deixa de ser jornalismo. E eu digo sempre, tu tens que, para seres um verdadeiro jornalista, tu tens que saber falar sobre tudo. Tens que estar preparado para falar sobre tudo, falar sobre todos os temas, cobrir todos os temas, porque tu nunca sabes o dia da manhã, não é? E eu acho que isso é que dá maiores valências enquanto jornalista. Até porque, imagina, nós mesmo no desporto, muitas vezes temos que lidar com certas situações que se calhar não estavas preparada. Eu dou-te um exemplo. Eu este ano estive no Europeu Feminino na Suíça e foi na altura da morte do Diogo Jota. Ou seja, eu tive que estar a lidar com essa situação, tive que estar a falar sobre essa situação, e isso não é desporto, não é? E se calhar a bagagem que eu trazia de trás ajudou-me a lidar também com essa situação de uma forma diferente, porque nessas alturas tu tens que escolher bem as palavras que tu usas, tu tens que pensar a forma como passas a mensagem, a forma como está a tua cara, a forma como tu vais fazer perguntas sobre o tema. Isso tudo tens que ter um cuidado diferente, não é? Não, eu percebo, né? Esse momento foi absolutamente impactante. Eu Sim, sim, acredito sim. para vocês da área da comunicação Não, esquece. é extremamente difícil. É extremamente difícil. Por acaso, e mesmo referência à conversa com a Cláudia, eu concordo plenamente. Eu vi coisas que me enojaram totalmente. Acho que Sim. a dor foi muito explorada, demasiado explorada. Uhum, Uma uhum. mãe que perde dois filhos, é que não é só o Diogo, é perdeu o André também. Ou seja, uma mãe que Pois. perde dois filhos num ápice, se ele tinha acabado de casar. Ah, não, é horrível. E eu acredito que tudo. Mas lá está, eu também acho que, apesar de haver a seriedade, nós também somos humanos, estás a ver? É Tipo, isso, se nós nos é isso. emocionarmos, estás a ver? Uhum. Eu acho que também ainda conecta mais com o público. Não, Se tu isso eu fores sou de acordo, isso eu sou de hiper acordo. fria a Não, contar uma história dessas, tipo, é como quase que estivesse a debitar palavras. Tipo, não, 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 isso eu também acho que sabes? deves dar sempre emoção. Eu acho que Como a é emoção tem igual que a um estar. relato de futebol, imagina, Exatamente, tu tens que dar exatamente. emoção, não é? Porque Uhum, é a emoção que está ali, é a emoção que os adeptos sim. também estão a sentir. E nas reportagens e nesses diretos tu também Uhum. tens que dar e tens que mostrar essa empatia. Eu concordo totalmente com isso. Tu, eu estou a tentar pegar em algumas coisas que foste dizendo para Sim. contextualizar a nossa conversa. Tu disseste que era assustador quando ias para aqueles trabalhos, por exemplo, do Conselho de Ministros e a Uhum. lidar com aquela classe que faz jornalismo político. Tu sentes que há um estigma de outras áreas de jornalismo com o jornalismo desportivo? Que há um preconceito? Hum, não te sei responder sinceramente a isso. Porque eu acho que se calhar já existiu, acho que hoje em dia já não existe tanto, porque tu vês Sim, muitos jornalistas que passaram pelo desporto e que agora estão noutras áreas. fazer informação, sim, sim, sim. Exatamente. Por isso acho que se calhar já existiu em tempos, eu nunca o senti, mas acho que hoje em dia já não. Ok. Tu agora estás na Sport TV, que é um dos Uhum. canais de referência do desporto nacional. Como é que surge essa oportunidade de ir para a Sport TV? Olha, surge um convite, a Sport TV ligou-me na altura, vai fazer 3 anos, maio, abril, mais ou menos, e foi sempre um sítio onde eu quis trabalhar, ou seja, na altura fiquei muito feliz, por me terem ligado, ainda pensei: será que devo aceitar? Será que não devo? Eu também não estou mal, eu estou bem aqui", mas, foi sempre um sítio para onde eu quis trabalhar, então depois Às vezes o acabei. comboio só passa uma vez, acho que É disseste isso, bem. foi isso que eu pensei, foi isso que eu pensei. E então decidi aceitar o convite da Sport TV. O que é que tu sentiste quando recebeste esse convite? Uma alegria imensa. Para já eu acho que é assim, alguém te ligar a convidar, para tu ires para algum órgão, não é, de comunicação social, é sempre bom porque é reconhecimento do teu trabalho, não é? Acho que é sempre ótimo. E depois ter um sítio que tu sempre quiseste trabalhar, ainda mais, não é?
E depois mesmo os meus colegas com quem eu falei sobre o assunto, Sim. todos diziam: "Vai, vai, vai, vai". Mas eu achei que também estava numa altura de mudar e arriscar, porque acho que Abraçares ao desafio. sim, abraçar outro desafio. Acho que há certas alturas da vida em que deves arriscar e foi o que eu fiz. O que é que significa para ti trabalhar num canal que é uma referência tão grande do desporto? Responsabilidade, acho que é assim a palavra que melhor define. É sentires o peso da responsabilidade e que sentires que estás ali, a representar uma casa importante no desporto nacional e internacional também, não é? Estás a representar também os teus colegas, o trabalho dos teus colegas e sendo pivô estás a dar a cara também por aquele canal, não é? Sim, exatamente, não, isso eu concordo. Tu na altura, quando vais para a Sport TV, Uhum. tu começas logo a pivotear ou fazes coisas diferentes inicialmente? Não, não, comecei logo. Uma semana depois já estava a Ok, pivotear. Sim, o objetivo ok. também de eu ir para a Sport TV era também esse. Eles queriam que eu também fosse pivô lá. Então, passado uma semana, já estava a ser pivô lá também. Qual é para ti o segredo do bom pivô? Preparação. Acho que a preparação é essencial, seja para um pivô, seja para um repórter. E para um bom pivô acaba por ser a preparação, é essencial. Essencial. Como é que tu lidas com aquela pressão de estar a ler um teleponto, de às vezes o teleponto estar a falhar? Tu és alguém que transparece se a coisa não estiver a correr bem, ou já tens mecanismos e ferramentas que parecem que fazem com que te ajudam nesses momentos? Não sei, acho que isso é melhor, as outras pessoas responderem do que nós, não é? Acho que têm mais essa noção, mas eu sou uma pessoa um bocado transparente. Acho que hoje em dia já consigo disfarçar melhor, mas, quem me conhece melhor, acho que lá para casa o espectador comum não percebe, mas quem verdadeiramente me conhece consegue perceber quando é que eu não estou confortável e quando é que eu estou. Ok. Por isso, Ok. Qual é o maior desafio de estar em direto? o maior desafio de estar em direto. Ah, boa pergunta. São tantos. Não sei, eu acho que é o não errar. Acho que tens sempre muito ciente na tua cabeça de quereres fazer bem e quereres não errar. Mas acho que depois também começas a lidar bem com o facto de erraste, segues em frente. Acho que no início ficas a pensar mais no assunto e depois há também uma coisa que é, nós achamos sempre que o erro foi pior do que realmente foi. Depois tu vais ver e afinal não foi nada daquilo. Nem se percebe, às vezes, estás a ver? Tu na tua cabeça é que achas sempre que é pior. Tu és muito de questionar, és muito de Ah, falar sou. com. Ok, Sou, ok, sou. Sim, ok. muito, muito. Tu achas que isso é fundamental na nossa área? Ah, sim. Eu acho que uma das maiores, um jornalista tem que ser curioso e tem Sim. que questionar. E tem que questionar por tudo. Mas porquê? Porquê é que fazemos assim? Porquê é que não fazemos de outra forma? Porquê é que estamos a ir por este caminho e não estamos a ir por aquele? Acho que é muito por aí. O erro na televisão pesa mais do que no digital? Eu acho que sim. Eu acho que nos dias de hoje sim. Porque o erro no digital tu consegues corrigir, não é? Ah, Não fica sim, lá. Na sim. televisão não. Na televisão tu não consegues. Por muito que imagina o erro no digital, alguém pode logo tirar um print ou Uhum. ter uma captura ou qualquer coisa, mas se tu depois fores à procura, o erro já não está lá e já está corrigido. Na televisão, não. Se tu voltares atrás, o erro continua lá, porque tu não consegues corrigir, não é? Sim. Sim, sim. Olha, por acaso eu estava. Houve uma história muito curiosa que aconteceu recentemente. Eu não sei se estiveste a par, mas foi algo que mexeu um bocado comigo. Eu também sou muito Hum. emocional como tu. Pá, e houve um jornalista mexicano, não sei se soubeste essa polémica, que na semana passada, quando nós estamos a gravar isto, Portugal vai jogar no México agora, Uhum. um jogo particular, e ele disse que o Roberto Martínez ia testar o Diogo Jota, Ah, que sim, eu vinha. vi isso. Eu vi isso, Pronto. sim, sim, sim. E lá está tudo aquilo que nós falámos no início da nossa conversa. O erro pode acontecer, falta preparação, opá, Uhum. pode acontecer, é humano, toda a gente pode errar. É um erro que não deveria acontecer. Deve Sim. haver uma pesquisa exaustiva e uma recolha de informação, ainda para mais um jornalista com 40 anos de profissão. Mas lá está, se calhar os 40 anos de profissão fazem com que não tenha tanto rigor e.
Enfim. Ou às vezes, imagina, eu acho que também nós não sabemos as circunstâncias que estão por trás. Imagina que não era Sim. ele que era suposto estar a fazer aquilo, imagina que Sim, estava a sim, sim, acontecer sim. outra coisa e que Sim, ele disse aquilo sem pensar. Eu acho sim. que às vezes é muito isso, porque imagina, nós às vezes estamos a falar e estão a falar ao mesmo tempo connosco no ouvido. Está a acontecer alguma coisa no estúdio que nós também estamos atentas, ou estamos a pensar já no lançamento de um direto que vamos fazer, ou numa próxima pergunta que vamos fazer, e o erro às vezes acaba por sair porque tu não estás só focado naquilo, não é? Porque estão mil e uma coisas a acontecer à tua volta e as pessoas muitas vezes não têm Sim, sim, sim. noção disso. Não estou a desculpar o erro, atenção, porque é Uhum. um erro que não devia acontecer, mas às vezes o erro acontece porque há mais coisas a acontecer e Sim, sim, sim. não é propositado, como é óbvio, não é? Mas E eu não é, nem ia eu nem nem sempre é ia por falta de preparação. sim, sim, eu nem ia incidir no erro, eu ia incidir na Uhum. gestão do erro. A resposta que ele depois dá nas redes sociais é que faz com que tudo isto tenha sido empolado, porque ele disse que na próxima vez vai certificar que a pessoa de quem ele quer entrevistar esteja vivo. Pois, Ou pois. seja, é exatamente aquilo que nós estávamos a dizer no início Sim, da nossa conversa, ou seja, é a forma como lidas. o Uhum. reconhecimento do erro, primeiro dá-te muito mais credibilidade, Sim, sim. faz com que as pessoas percebam, ok, erraste, não devias ter errado, mas acontece. Uhum. Em 40 anos de profissão, se calhar erraste 2 vezes ou 3, acontece. Mas depois a forma como ele responde, a maneira como ele responde, eu pensei assim, eu olhei para aquilo e pensei assim, isto não é normal, isto não é possível que alguém esteja a responder assim. E atenção, eu entendo que o hate é difícil de lidar, seja em que idade seja, cada um tem a sua Claro. maneira, está Uhum. tudo certo. Mas aquela resposta faz com que o teu primeiro erro seja ainda maior. Estás a perceber? Pois, Porque, tipo, a tua insensibilidade sim. pá, Uhum. é gigante naquele momento. Tu gostas de acompanhar eleições de clubes? Gosto, mas também gosto de acompanhar eleições presidenciais, tudo o que é eleições gosto de acompanhar. Ver noites eleitorais, adoro ver noites eleitorais. Ok. Foi o grande desafio agora de fazer esta cobertura do Sporting? Apesar de haver já um candidato que iria ganhar, mas o teu Sim, trabalho de pesquisa foi mais profundo, quiseste saber mais sobre o outro candidato sim, claro que sim, hipotético. porque acaba por ser, menos conhecido, tens que conhecer mais. Mas eu acho que estas eleições do Sporting acabaram por não ser muito desafiadoras, nem a nível de cobertura, porque à partida saberíamos que ia ganhar Frederico Varandas, só existiam 2 candidatos, por exemplo, as eleições do Benfica foram muito mais desafiadoras, Eu muito. ia te perguntar sobre as eleições Sim. de Benfica. Como é Imagina, que. eu tive na primeira volta, eu estava de férias, tive a Ok. sorte de Boa, estar de boa, boa. férias, mas Boa. depois quando vi que ia para a segunda volta não fiquei tão contente porque já estava a trabalhar. Mas exigiu, sendo eram muitos candidatos, não é? Sim. Tinhas que estar Ah, por dentro de todas as candidaturas, não é? Saber sobre todos, o que é que cada um defendia, não sei o quê. E depois foi o facto de, eu lembro que nesse dia das eleições do Benfica, eu entrei às 5 da manhã, foi a altura em que soube os resultados, em que acompanhamos depois também o Rui Costa a regressar para casa, o discurso de Rui Costa, não sei quê, e depois tu já tens acumulado o cansaço, tens que estar ali a falar sobre o assunto, né? Às vezes é difícil, mas eu também digo sempre que é nesses dias que tu gostas de trabalhar, porque é nesses dias que são as grandes notícias, que são dias diferentes, que não são os dias normais, não é? corriqueiros. Sim, sim, sim. Exatamente. Por isso é desafiador, é cansativo, mas chegas ao final do dia e pensaste: "Pronto, já estive em mais uma coisa, já Missão fiz mais uma cumprida. coisa". Exato. Checklist, checklist. Pá, Exatamente. estavas a dizer isso, estavas a falar igual, porque tu és amiga do Mário Cajica, que deve todo bola na rede, com quem eu Sim. colaboro desde julho de 2024. E eu lembro-me perfeitamente, até fiz um print da televisão. Eu lembro perfeitamente do Mário estar a comentar as eleições do Benfica às 6 da manhã. Tipo, uma loucura. Eu não É, fazia ideia que os resultados já tinham saído a essa hora. sim. Eu, quando acordei de manhã, depois estava a falar, assim, que depois estava a ver, deixa eu ver aqui os resultados, a ver aqui a cobertura que se fez nos canais. E eu, 6 da manhã? Tipo, Uhum. E eu imagino, eu tinha estado a trabalhar até, às para aí 18h ok. e depois vim para casa, que era suposto eu descansar, que era para depois ir render os meus colegas. Olha, era o Pedro Maia e o Pedro Mendonça que estavam, acho eu, se não estou em erro. E era suposto eu dormir, só que eu não consegui dormir, porque eu queria estar a acompanhar, porque depois eu pensava: "Então eu depois vou chegar, eu não vi o que é que aconteceu, eu não Sim, vou ter tempo de ver não há tudo". aquela passagem de turno, pode ser Não. interessante, pode ser brifada, mas nunca vais ter uma noção Não, clara não, do. não, Não, não. não. Ia Sim, sempre sim, sentir sim. que me ia faltar alguma coisa, então eu dormi para aí 1, 2 horas e fui, e fui.
Pronto, só para perceber como é Ah, que às vezes também na funciona. dá para perceber, é a tua dedicação, a tua paixão e é o teu Sim, sentido de responsabilidade, ou seja, eu o acho teu que é muito sentido de por aí. responsabilidade Uhum. é é claro, transparece nas tuas opiniões, na maneira como tu te expressas, na Uhum. maneira como tu estás no teu direito, tu és muito profissional, mas acima de tudo o que eu gosto muito na tua comunicação é que é uma comunicação muito leve, também. Obrigada. É uma comunicação muito leve e que chega a toda a gente e lá está, depois tens a questão da empatia, Uhum. não és uma, não és aquelas, ou seja, sabes ser incisiva sem ser desagradável, isso é fundamental, na minha opinião. Podes ser incisivo sem ser desagradável. Sim, E eu acho que fazes muito bem essa gestão. Tu tiveste a oportunidade de acompanhar a nossa seleção feminina. sim. ahm, Ainda para mais, o futebol feminino está a ganhar o seu espaço em Portugal, Uhum. gradualmente, passo a passo, mas está a ganhar o seu espaço. Como é que foi para ti acompanhar a nossa seleção feminina no europeu? Olha, foi muito bom, porque para já foi a minha primeira competição, grande e também a ter ido para o exterior, também foi a primeira vez que fui. Depois fui com a Beatriz Marques, que ela já tinha acompanhado a seleção feminina no Mundial, então também foi ótimo porque ela ajudava-me, dava-me dicas, apesar Uhum. de ela ser mais nova que eu, no exterior ela acaba por ter, mais, conhecimento e já mais Know-how. bagagem do que eu, Uhum. então, só para aqui para perceberes que eu aprendi com ela, não é? E ela é mais nova do que eu, nós estamos sempre a aprender. Ah, Completamente. exato. E gostei, apesar da participação não ter sido a melhor para Portugal, gostei. E gostei de perceber a forma também como o futebol feminino está a crescer, não é? A forma como já se começa a olhar para o futebol feminino. E depois há também, acaba por ser mais aberto do que o masculino, não é? O facto de ter sido na Suíça, imigrantes portugueses, grande presença portuguesa também ajuda. Foi uma boa experiência, eu gostei muito. Era exatamente isso que eu te ia perguntar. Falaste nos imigrantes. Eu acho que não Sim. há ninguém que sinta o nosso país como os imigrantes. Ai, não, não. Ah, Tens assim alguma reportagem ou alguma conversa com um imigrante que tenha tocado particularmente? Sim, o facto de quase todos diziam que terem ali a seleção se sentiam mais em casa. O facto de estar ali Portugal, para eles, era como se estivessem mais perto de casa. Ainda por cima, ser numa altura perto de agosto, porque aquilo foi em junho, julho, ou seja, eles estavam quase a vir de férias. E então que sentiam que assim faltava menos para voltarem. E acho que isso é sempre marcante, não é? Ouvir pessoas que estão longe, que não estão em casa. Nós também não estávamos em casa, conseguimos sentir um bocadinho, claro que é totalmente diferente, não é? Hum, mas a forma também como nos acolhiam, por o facto de nós sermos portugueses, era muito bom, porque só o facto de eles perceberem que nós éramos portugueses e que era a seleção portuguesa que estava ali, tratavam-nos super bem, e tentavam-nos arranjar tudo. Imagina, nós falávamos com eles, estávamos à procura de reportagens, não sei o quê. Olha, há este nosso amigo que tem uma rádio portuguesa, há aquele que a filha joga futebol, não sei o quê. Pronto. Faziam-nos o trabalho todo, a verdade é essa. O que é que fizeste lá à volta ou seja, das redondezas, para além do Uhum. trabalho de acompanhamento e de cobertura da nossa seleção? O que é que fizeste que te tenha entusiasmado mais? Nós fazíamos muita reportagem. Uhum, Acompanhávamos sempre a seleção, o dia da uhum, seleção, o treino, a uhum. conferência, não sei o quê, e depois fazíamos sempre uma pecinha de histórias, né? E a reportagem, eu acho que qualquer jornalista adora procurar uma boa história. E lá, o que é que nós fizemos? Deixa eu ver se eu me recordo assim da maior parte que nós fizemos. Fizemos essa rádio de imigrantes portugueses, depois, um cantor, português que existia lá, um cantor pimba português que fazia muitos espetáculos e que andava sempre atrás da seleção. Isso é Jogadoras delicioso, isso é muito bom. sim, jogadoras, portuguesas que jogavam em clubes lá na Suíça. hum, Restaurantes portugueses, não é, que era um a cada esquina. Uhum. O que é que nós fizemos mais, assim, de histórias? Deixa ver se eu me recordo. Não me estou a recordar, assim, de mais pois era sempre a pecinha da cidade, nós estivemos em Genebra, Sion e Berna. Uhum. Qual Hum, foi a que mais gostaste dessas três? Acho que foi Sion, Uhum, ok. mais pequenino. O estádio de Sion, para já, era um estádio mítico. Um estádio pequenino, mas que tu vias as montanhas lá atrás com neve. É espetáculo. Yeah. Incrível, incrível. Berna eu achei mais cinzento. Não sei se é por Uhum. ser já parte alemã,
Não sei se Uhum. isso tem a ver ou não, mas achei mais cinzento. Eu gostei de Genebra também, mas é assim, tu na Suíça, tu nunca sabes bem o que eu senti, principalmente em Genebra, é que é uma mistura tão grande de culturas, tu por momentos tu não sabes bem em que país estás a ver? Porque estás a ouvir tantas línguas à tua volta, Sim, eu percebo. tu tu não O se Porto, fechares o ali os Porto, olhos, o tu Porto está assim agora, esquece. Tu vais ao pois, em mercado Lisboa do também. Bolhão, é pá, tu vais ao mercado do Bolhão, não ouves português. Tipo, é Pois, surreal, exato. não, é surreal. Sim, mas acho que Sion foi o que eu gostei mais e também eu tenho um amigo meu que vivenciou, então ele Uhum. foi lá ter comigo, quando nós estivemos lá e também acabou por mostrar a cidade de uma forma diferente. Acho que foi também por isso que eu gostei mais. E foi a última cidade onde nós estivemos, foi no último jogo também, de Portugal. Acho que foi também por aí. Tu achas que foram criadas demasiadas expectativas por causa da nossa excelente participação no Mundial, no qual quase estivemos a derrotar os Estados Unidos Hum. e a crítica foi demasiado feroz à nossa seleção feminina? É assim, eu acho que mas isto é uma opinião se calhar que pode ser controversa. Eu acho que a crítica nunca é demasiado feroz. Eu acho que a crítica, se existe, é porque tem razões para existir. Claro que às vezes há pessoas que se excedem nos comentários, há palavras que não são as mais adequadas, mas se a crítica existe foi porque alguma coisa não correu bem. E o que é certo é que esta participação não correu bem à seleção feminina. Acho que poderia ter feito muito melhor, tendo em conta os adversários, pronto, que poderia ter feito melhor. Se calhar são aprendizagens que daqui para a frente a seleção também pode mudar e encarar. Hum, Tu não sentes que a ausência da Kika foi determinante? sim, a Kika depois acabou por também por jogar, Sim, mas claro que não não estava a cem por estava, cento, não não estava a estava a 100%, 100%. sim. Sim, e quando a Kika entrava, notava-se totalmente uma diferença na forma como Portugal também jogava. Eu acho é que a seleção portuguesa também ainda está a crescer e há certas seleções que nós ainda não conseguimos olhar olhos nos olhos. A verdade é essa, e isso percebe-se também dentro de campo. Mas lá está, são dores de crescimento, fazem parte. E eu acho que só cresces se existir a crítica. Às vezes, claro que não tem que ser uma crítica destrutiva, não tem. Pois não, é mais isso. Imagina, o estava-te a perguntar em relação à crítica feroz, porque eu concordo Hum, plenamente contigo. Se a crítica for construtiva, bem haja, só assim vais crescer, só assim vais evoluir. Mas eu li muitas coisas que me desagradaram, para ser muito uhum, sincero, porque acho que não têm os mesmos recursos, não têm os mesmos apoios, não têm o mesmo mediatismo, não têm mil e uma coisas que o futebol masculino tem. sim. E que eu sou-te sincero, eu sou aquele homem que defende acerrimamente o futebol feminino. Acho que é uma ideia completamente bacoca dizer que o futebol não é para as mulheres. É ridículo, percebes? Uhum, Há grandes jogadores a nível mundial. A Alexia Putellas é melhor do que a maior parte dos jogadores da Primeira Liga, por exemplo, e podia entrar a Tana Bonmati e essas coisas todas. sim, Ou sim. seja, ahm, o que eu acho é que é por isso é que eu te perguntei no início. Mas imagina, eu- se a seleção masculina estiver mal, nós também vamos criticar, não é? É pá, sim, mas não com os mesmos argumentos. Percebes? Não Ou sei. seja, ah, Eu no aí, eu acho que se diz. queremos igualdade, não é? Uhum. Nas duas, na forma de tratamento, na forma como se olha, também não se pode depois não criticar só porque está a crescer, porque a seleção masculina, Sim. quando corre mal, e temos o exemplo do Mundial do Qatar, Uhum. fomos muito críticos, não é? Eh, quando a prestação não é boa, acabamos por ser muito críticos da seleção masculina. Acho que se não foi boa por parte de Portugal no feminino, também o devemos ser críticos. Acho que não devemos desculpar Não, porque não, só não digo ainda não desculpar. conseguimos lutar com as mesmas armas, porque isso é um trabalho que tem que ser feito, não é? Sim, eu percebo, eu percebo o que estás a dizer, eu concordo, mas imagina, a base de recrutamento é muito importante. Há muita Uhum. coisa que o caminho faz-se caminhando. Nós antes Claro, e por isso perdíamos acredito que 3 a ainda estamos a 0. crescer. Sim, Eu sou, sim, eu sou do sim. tempo em que Portugal perdia 13-0, 15-0, ou Claro. seja, Uhum. há uma clara evolução. Começamos a ter uma ou duas jogadoras em campeonatos super competitivos. Tudo isso vai fazer com que a seleção cresça. Depois, eu costumo dizer, mesmo nas seleções masculinas, há sempre gerações. O Brasil tem uma base de recrutamento extraordinária, mas mesmo o Brasil está a passar por uma crise brutal.
Eu não Sim, vejo claro, praticamente craques na claro. seleção brasileira e tem uma base de Sim, recrutamento sim. gigante, percebes? Uhum. Ou seja, a parte geracional, que eu até ia entrar nisso antes de começar a falar sobre as mulheres no jornalismo, mas tu, que és uma grande fã de futebol, quais são as tuas. Qual é a tua projeção para este Mundial masculino? Ainda não sei. A nível de trabalho, é isso que me estás a perguntar? Não, 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 não. Ou seja, o que é que sentes que a O nossa da seleção seleção pode fazer? portuguesa? Sim, Eu sim, acho que é sim. uma forte candidata a vencer. Acho que, tendo em conta os jogadores que tu tens, que jogam nos melhores campeonatos, nos melhores clubes, acho que só podes ambicionar chegar à final. Acho que menos de chegares à final, É um não mau considero, resultado? eu acho que é um mau resultado. Ok, Sinceramente, acho que é. ok, Tendo em conta a geração que tu tens, acho ok. que é um mau resultado se não chegares à final. Sentes que a nossa seleção é muito dependente de Cristiano Ronaldo? Um bocadinho. Acho que ainda é. Acho que Cristiano Ronaldo tem todo o mérito por tudo aquilo que fez, por tudo o que deu à seleção, por aquilo que continua a dar ao país. E eu posso te contar, eu estive na Arábia Saudita o ano passado e quando percebiam que tu és de Portugal, o que dizem logo é Cristiano Ronaldo, Georgina, pronto. E acho que isso temos que estar sempre muito agradecidos por ter elevado o nome de Portugal e por as pessoas saberem mais sobre Portugal também. Mas acho que sim, é uma seleção que continua muito dependente de Cristiano Ronaldo. Tu sentes que a nossa seleção, ah, neste momento, joga de acordo com o seu potencial? Do Ronaldo? Não, a nossa seleção, ou seja, a base, ou seja, nós temos uma das melhores gerações de sempre, se não a melhor geração de Uhum. sempre. A nossa qualidade de jogo corresponde ao potencial dos nossos jogadores? Nem sempre. No further questions, Iona. Como se diz, como se diz nos Estados Unidos. Não preciso dizer mais nada. Eu tenho uma opinião muito própria, pá. Eu digo isto porque eu não costumo ser politicamente correto e cheguei a ter essa conversa. Já não sei se foi com o Luís Questão, mas já não me recordo com quem é que eu disse. Com quem é que eu Sabes tive que essa também nós conversa. acabamos por estar numa posição Eu que sei, às vezes pronto, eu daí percebo. Eu percebo. uhum, Eu sou muito crítico no sentido de, imagina, eu acho que Portugal neste momento é claramente uma das seis melhores seleções do mundo, na minha modesta opinião, ok? Acho uhum, que nem a Argentina me mete medo neste momento porque os jogadores estão mais velhos, há sempre aquela. Ou seja, eles já foram campeões do mundo. Claro que vão querer ser bicampeões, mas é muito difícil ser bicampeão mundial. Essa é a primeira questão. O Messi vai ter quase 39 anos. E para além disso, ah, acho que só a Espanha e a França podem nos causar problemas. mas assim, nós já Ah, estamos a Espanha agora na Liga das Nações, por isso sim, mas foi um contexto diferente, foi um contexto muito específico. Eu, a Liga das Nações, eu ainda não atribuo essa relevância que algumas pessoas atribuem. Acho que é um contexto muito específico, são dois jogos, fim de época, os jogadores não têm o mesmo nível de motivação, ganhámos em grandes personalidades, todo o mérito e tudo mais, mas eu quero é ver esta seleção a exibir-se a grande nível numa fase final. E para isso acontecer é preciso haver muitas cedências e é preciso, acima de tudo, colocar a equipa a jogar, porque imagina, tu vês jogadores a jogar de uma determinada maneira no seu clube. Vou dar um exemplo muito concreto: o Bruno Fernandes. O uhum. Bruno Fernandes no Manchester não tem nada a ver com o Bruno Fernandes da seleção. Aliás, eu acho que só vi o Bruno Fernandes a jogar ao nível que joga no Manchester United no jogo contra a Arménia. É contra a Arménia, sem dúvida alguma. Não, temos que relativizar e colocar em perspectiva o adversário com quem jogamos, é óbvio. Mas viu solto, viu com capacidade de decisão, viu com a responsabilidade para bater bolas paradas, viu muita coisa, percebes? Uhum. Que e a ausência nesse jogo, e não vou entrar por aí, mas a ausência nesse jogo faz-me perceber que a nível de modelo de jogo, a nível daquilo que nós queremos apresentar em campo, precisamos de deixar de estar tão dependentes daquele fator que tu disseste anteriormente. É só essa a minha opinião. Olha, vamos entrar agora na questão das mulheres no jornalismo desportivo. Uhum. Tu sentes que neste momento ainda é um meio muito difícil para vocês? Não, Ok. acho que tem existido uma evolução muito grande nos últimos tempos, desde que eu comecei a trabalhar até agora. E tu olhas para a Sport TV agora e tem muitas mulheres.
E há uns anos isso Muitas. não acontecia. É brutal, E sim. sim. Acho que o estigma cada vez está a deixar mais de existir, também muito fruto do nosso trabalho. Acho que é muito por aí, muito fruto do nosso trabalho de demonstrarmos que merecemos um lugar aqui. Não, vocês são muito Hum, boas. Ou seja, há que dizer as coisas como elas são. Vocês uhum. também têm o vosso espaço porque vocês são Sim, de porque é estilos diferentes, é mas vocês são conquistado, muito sim. boas, sem dúvida. Sim, 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 sim. Hum, Se existe esse estigma ainda, sim, existe. A verdade é essa, existe. Mas eu acho que existe muito das pessoas de fora, não as pessoas do meio, Do percebes? meio, ok, ok, Sim, acho ok. que, claro que há sempre exceções à regra, Uhum, sempre, mas acho que é um estigma que ainda existe muito. Porque eu dou-te um exemplo. Quando as pessoas, eu conheço alguém que, trabalhas na Sport TV, não sei o que, jornalismo desportivo, mas gostas de futebol? Mas percebes futebol? É sempre a pergunta que fazem. E imagina, se for um homem, nunca vão fazer esta pergunta, não é? nunca, Ah, jamais. exato. Então acho que é esse estigma. As pessoas não fazem por mal. Eu às vezes sinto que não é por mal, mas é aquele estigma de que o homem é que percebe, a mulher não. Um bocado por aí. Tu gostas mais de analisar futebol ou de comentar, por exemplo, um pós-jogo? O que é que gostas mais de fazer? Imagina, nós não comentamos, não é? Nós fazemos as perguntas para que depois os comentadores comentem. Mas eu gosto de fazer pós-jogo, até porque estás ali a quente, o jogo acabou de acontecer, a análise pura e dura, gosto Sim. que isso aconteça. Mas também gosto de fazer a antevisão do aquele jogo de quem é que vai jogar aqui, quem é que vai jogar ali, o jogo que o treinador vai fazer para se tentar surpreender, se não vai se surpreender, como é que vão jogar, a abordagem que vão ter ao jogo, por aí. Uhum. Tu, agora não sentes isso, mas tu, houve algum momento em que sentiste algum preconceito por seres mulher? Sim, posso dizer que já aconteceu. Como é que tu lidaste com esse momento? Passei à frente. Ok. Mas já tinhas essas ferramentas, não foi algo que te fragilizou, não foi algo que te fez questionar absolutamente nada? Pensei que com o meu trabalho ia provar que merecia estar ali. Fantástico, é isso mesmo. O que é que sentes que ainda precisa de mudar no jornalismo desportivo em Portugal? O que é que precisa de mudar? Uhum. Em que sentido? No sentido de poder haver, porque assim, a Sport TV tem muitas mulheres, mas para que isso seja uma realidade noutros canais. Eu acho que hoje em dia já há muitas mulheres no jornalismo desportivo. Acho que não há assim nada. Eu acho que não se deve impor. Não se deve contratar só porque é mulher, só para ser mulher. Acho que isso não se deve impor. Deve ser uma coisa natural. E a pessoa deve ter a oportunidade porque merece, porque demonstra que tem qualidade para tal. Não acho que deva ser imposto. Por isso acho que hoje em dia estamos no caminho certo e continua-se a dar oportunidades em que canal for, porque se nós olhamos agora para todos os canais que existem em Portugal e todos têm mulheres no desporto, acho que não estou a ver assim nenhum, assim, a pensar por alto que não tenha, por isso acho que é um trabalho que está a ser feito e que tenho a certeza que vai continuar a ser. O que é que tu achas que é importante para que hajam mulheres, mais mulheres a comentar o futebol? Ahm, Se calhar aparecerem mais mulheres a querer fazê-lo, Ok. nós acabamos por ter, se calhar, mais mulheres a comentar o futebol feminino, Uhum, não é? Se uhum, calhar no futebol masculino, por exemplo, nós agora temos a Maria João, quem eu uhum, adoro, adoro, uhum. acho que é uma pessoa que comunica super bem, super Espetacular. simples, tem sempre uma opinião formadíssima, é super inteligente, acho que é Prepara-se incrível. muito bem. Sim, sim. Prepara-se muito bem, é muito querida, é um amor de pessoa e acho que se calhar é um percurso que vai ser natural. Acho que se calhar com o facto de já começarem a existir mulheres a comentar futebol masculino, Uhum, que vai acabar naturalmente por aparecerem mais. Percebes? Porque, por exemplo, eu lembro-me que a Maria João vai parar à Sport TV para comentar na altura o Euro feminino. E depois surgiu a oportunidade dela ficar para comentar também o futebol masculino. Por isso acho que é um processo natural que vai acabar por acontecer. ok. As mulheres trazem uma abordagem diferente ao jornalismo desportivo? Não acho. Não acho que seja diferente. Sinceramente, acho que acaba por ser a mesma abordagem que os homens trazem. Não acho que existe essa diferença. Olha, última pergunta sobre esse tema. Apesar dessas opiniões e de muitos Uhum. estigmas e muitos mitos que estás a desmistificar, e se calhar, lá está,
o público que não está por dentro e que não está nos meandros do jornalismo ainda acredita que haja muito isso. Tu sentes que vai haver alguma altura em que vai haver uma equidade e que o futebol deixará de ser visto pelo público como território masculino? Ui, daqui por 100 anos, se calhar. Mas tu Sinceramente. achas que isso só acontece em Portugal ou é transversal? Hum, não sei, sabes, não conheço muita realidade nos outros países a nível de jornalismo desportivo de mulheres, vá, digamos assim. Hum, não sei, acho que se calhar é uma coisa cultural, acho que se calhar nos outros países podem estar um passo mais à frente, porque o futebol feminino pode estar um passo mais à frente e acho que isso ajuda. Porque tu vês que aqui em Portugal tens só, por exemplo, acho que foi este ano ou o ano passado é que o Futebol Clube do Porto teve uma equipa feminina, não é? Ou seja, um dos grandes em Portugal que ainda não o tinha e nos outros países isso não acontece e vês que acabam por o futebol ser totalmente o feminino já mais evoluído, mais competitivo, pronto, por aí. Acho que se calhar depois isso tudo acompanha, não é? Depois acaba por ser, estar tudo Sim, interligado. sim. Mas sinceramente não vejo que seja um problema exclusivamente de Portugal. Não tenho conhecimento para dizer que seja. Uhum. Como é que fez o atual momento do nosso campeonato? Super competitivo, adoro. Sim. Olhando para a parte futebolística, pronto. Depois, claro, as polémicas à mistura e não sei quê, mas isso, imagina, claro que não é bom existirem as polémicas, hã, mas para nós Sim, é bom porque temos mais para falar, não é? Mais para sim, comentar. sim, 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 Hã, sim. mas está um campeonato super competitivo e acho que a nível de da forma também como, competições europeias, olhando até para esse aspecto, nós estamos a dar uma excelente imagem, por isso acho que está ótimo. Tu és a favor do VAR? Sim, claro que sim. Acho que tudo o que for para ajudar, para evitar o erro, apesar de ainda existir, mas tudo o que for para evitar o erro é bem-vindo. Uhum. Tu, para além do futebol, há assim algum desporto que tu gostes? Olha, eu gosto de hóquei em patins, apesar de não acompanhar muito agora, mas gosto de hóquei em patins. Eu sempre É estive uma loucura. ligada Faço sim, várias coberturas de jogos de hóquei em patins para a bola na rede. É uma loucura acompanhar um jogo de pois, hóquei. Mais exato. rápido que o hóquei, só o handball. Por É isso, verdade. é uma loucura, uma loucura, uma Eu loucura. sempre estive ligada ao desporto, sempre pratiquei desporto. Uhum. Adoro, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Inverno, adoro, adoro acompanhar. Ah, de Por inverno, que exemplo, engraçado. Porquê de inverno e não os de verão? é mais a parte da patinagem no gelo, estás a ver? Pronto, é mais aí. Os Ai, Jogos olha, Olímpicos. olha, eu e a minha mulher não gosta de desporto de todo. Sim, E o sim, sim. único desporto que ela vê na televisão é o tal figure skate, o de Pá, eu patinagem acho no que gelo. Eu é uma vi isso, eu também adoro, elegância, é atenção, eu incrível, também é um adoro. espetáculo, sim. Mas nós fizemos maratonas a ver patinagem de Sim, gelo agora em Cortina. Tipo, foi incrível, foi extraordinário. Eu exato. percebo o que estás a dizer. Eu mesmo que as pessoas dizem, mas homem gostar de patinagem de gelo, pá, isso é um estigma, é um preconceito, não tem Claro. sentido nenhum. Uhum. E epá, é que tu dizes a verdade, é uma subtileza, pá, é É, uma é. coisa espetacular. Mas tu sempre Depois nos gostaste muito de patinagem? sim, acho que sim. Eu sempre gostei de Uhum, ver na televisão. Nunca uhum. patinagem de gelo nunca fiz, a não ser naquelas pistas de gelo que às Ah, vezes sim, faz sim, no sim. Na inverno, não é? altura de Natal. Sim, 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 sim. exatamente. Mas sempre gostei. Imagina, eu fiz ginástica acrobática quando eu era miúda. Então também gosto de acompanhar a parte da ginástica depois nos Jogos, Olímpicos de verão. Essa parte da ginástica rítmica, ginástica acrobática, adoro acompanhar. Os saltos para a piscina também, adoro, acho que o nome técnico não é este, mas, Saltos para a também água, é igual. exatamente. Também gosto de acompanhar. Pronto, acho que é por aí. O que é que a ginástica te deu? Disciplina. Muita disciplina. A ginástica e o balé, porque eu estive mais tempo no balé, acho que deu muita disciplina. E postura. Achas que tudo aquilo que tu aprendeste no balé e na ginástica ajuda-te a ser uma jornalista mais preparada? Sim, porque tu tens sempre muito ciente, e na ginástica e no balé disso, a disciplina para conseguires atingir os teus objetivos, para conseguires fazer bem o exercício, para não falhares na altura dos espetáculos, não é? Essa pressão, acho que aprendi logo muito nova a lidar com a pressão.
O estar a Pois, apresentar-se, é porque o estar. é mesmo muito leve falar contigo. Eu acho que pronto, já estou a adorar esta conversa, porque eu acho que toda a gente, eu acho que, imagina, um jovem jornalista tem que te ouvir, porque a forma como tu falas é de género. Obrigada. É brutal, é de uma leveza, não há peso nenhum em nada que tu dizes, e isso é muito bom, porque todas as áreas são estressantes. Claro que há áreas mais Sim. estressantes do que outras, há áreas que têm uma maior exposição ou não, mas eu Uhum. costumo dizer: se tu escolhes aquele caminho, tens que te preparar para o Sim, caminho que tu escolheste. E se não é aquele caminho, epá, há outro caminho, faz é outras verdade, coisas. Há é pessoas que verdade. suspendem a carteira de jornalismo ao fim de algum tempo porque já não se identificam, porque já E está não, tudo bem com e está isso. tudo certo, percebes? Ou seja, o que eu acho também é que o que eu sinto muitas vezes, e depois também, lá está, não sei se tu também tens essa percepção, foi uma das coisas que a Cláudia disse, eu concordo plenamente, embora não tenha tirado o curso de jornalismo, mas sei como é que as gerações mais novas funcionam, principalmente por causa da questão da internet, redes sociais e tudo mais. Uhum. Há muito aquela questão do facilitismo. Chegam às redações, já querem ser pivôs. Chegam às redações, já querem ser a última bolacha do pacote. E há todo um trabalho, há pessoas que estão lá há mais tempo. E acho que E é eu não quererem ceder a nada, ceder, querem sim, sim, eu noto sim, muito isso nos estagiários, que vamos tendo e que também já sim, passaram por lá, que é, não querem ceder a nada. Imagina, se têm a nossa vida no jornalismo, nós não temos muito bem horários, não é? E tu exatamente. sabes, porque pode acontecer alguma coisa, Uhum. pode uma conferência atrasar, Sim, sim, sim. infelizmente Sim, sim, é sim. é a nossa vida. Sim. E muitas vezes os estagiários que eu percebo quando chegam lá, não têm essa disponibilidade de ficar mais um bocadinho e depois compensas no dia a seguir, percebes? Mas porque têm que acabar a reportagem ou porque vão chegar mais tarde porque o serviço atrasou, pronto. Acho que não existe essa. E acho que também não existe uma coisa que eu sinto muito é, eu era chata quando era estagiária. Eu queria, imagina, eu queria fazer, eu andava sempre para trás para fazer, para verem as minhas coisas. E eu sinto que hoje em dia eles não são chatos, percebes? Eles não são chatos connosco. Tu dizes Mas, assim, olha, mas se olha, quiseres mas tu podes. achas que isso não é. Imagina, eu percebo o que estás a dizer, mas eu te queria fazer essa pergunta para entender a tua percepção. Tu sentes que isso também não tem a ver com o facto de eles terem medo de falhar, medo de serem inconvenientes? Ou achas que é mesmo Não, uma questão. Não? Ok. não, acho que não. Acho que é só não querem fazer. Sinceramente, acho Facilitismo. lá está o facilitismo. Desleixo. Eu acho que é o Ok. facilitismo. Porque Ok. imagina, eu já vi estagiários nossos usarem o chat GPT. Percebes? Facilitismo. Lá está, são gerações diferentes, deve ser usado como ferramenta para ajudar, não para fazer o teu trabalho. Lá Não, está. refinar texto, concordo. O texto de origem e de raiz, não, tem que ser texto Sim, ser tu. A sim. preparação tem que ser feita por ti, porque senão, sabes o que eu te digo? Eu, também agora com as ferramentas de inteligência artificial, eu sinto que cada vez mais tudo vai ser plástico e as pessoas estão a emburrecer. Portanto, Pois. o pensamento crítico deixa de existir. Por exemplo, Uhum. quem trabalha na nossa área, quem vai trabalhar em escrita criativa, é fundamental que continue a estimular o seu cérebro. É, Óbvio, por exemplo, óbvio. uma das coisas que eu preciso de voltar urgentemente é retomar hábitos de leitura. Urgentemente, eu preciso Uhum. voltar a ler. Então, eu preciso ler em português muito, muito mesmo, porque eu sempre li muito, mas agora, pá, por mil e uma coisas deixei de o fazer e sinto muito isso no meu vocabulário, em muitas coisas. Mas aquilo que estás a dizer é bastante interessante, porque era a pergunta que eu te ia fazer agora, que é: qual é o conselho que darias a um jovem jornalista que está a começar agora? Ser chato. Não desistir de ser chato. Olha, nós temos uma colega nossa, a Mariana Azeitona, que ela não está há muito tempo connosco e ela sempre teve o sonho de trabalhar na Sport TV. E ela contou que, eh, para aí, a partir do momento, ela estava no Now, depois saiu do Now, que todas as semanas mandava o currículo dela para a Sport TV. Todas as semanas. E espero não estar a contar nenhuma inconfidência da Mariana, mas pronto, acho que isto, ela não se importa que se conte isto. E ela é muito nova, a Mariana, ela tem 22 ou 23 anos, se eu não estou em erro. Ahm, mas não desistiu e foi chata. E está lá connosco. O facto de ter sido chata, se calhar levou a que a tivessem chamado. E merece estar lá. Atenção, não foi só por ter sido Não, chata, estou merece, a porque tem perceber, qualidade para sim, isso. sim, 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 eu estou a perceber, Mas estou a perceber. não desistiu.
percebes? E Fez presente, ou seja, exatamente. E acho que ok, deve ser esse, para quem quer estar nesta área, deve falar com os mais velhos, aproveitar os estágios ao máximo, porque nós nunca sabemos quando é que vai surgir uma oportunidade. E imagina, a imagem que tu deixas no estágio é muito importante porque nós, imagina, este meio todos se conhecem, todos, e às vezes quando vão buscar alguém a algum sítio falam sempre com a pessoa do canal ou com alguém que conhece, por sim, isso é sim, sim. muito importante tu deixar sempre uma Uma boa boa imagem. imagem. Sim, Hum. sim, e até porque a rede de contactos é fundamental Exatamente, na exatamente. área, portanto, Uhum. e as referências e toda a imagem que tu deixas perante pessoas que tenham um poder de decisão. Opá, eu posso dizer que neste momento, como eu digo, estou a terminar a minha pós-graduação, ainda não sou oficialmente jornalista, se Deus quiser no fim do ano serei, mas uma das coisas que eu te digo é que estou muito orgulhoso do meu percurso no podcast, porque com o meu podcast, apesar de ter muito poucos subscritores. Eu não foco muito no alcance. Inicialmente sim, mas agora já não me preocupo, porque eu já consegui tanta coisa por ter o podcast que eu nem consigo Pois. quantificar. Eu já tive convidados que eu nunca pensei. Aquela questão que estavas a falar de ser chatinho, eu não fui chatinho com a Cláudia, eu mandei uma mensagem no LinkedIn e tive a sorte dela ver e ela responder e ela foi incrível, foi de uma generosidade fantástica e eu adorei falar com a Cláudia. Mas tipo, eu mandei uma mensagem ao Luís Freitas Lobo, ele nem vai ver, tipo, ele não vai ver. Estás a ver? Tipo, mandei uma mensagem Mas sabes, grande no... parte do nosso trabalho para conseguirmos reportagens e entrevistas é ser chatos, porque a resposta à Pois, primeira é normalmente é não. isso. Não, não, mas é que é exatamente isso. Ou seja, mas eu acho que eu não tenho tido praticamente. Eu disse isto à minha mulher e é verdade. Tem sido uma loucura, tem sido super overwhelming o número de convidados. Eu até tenho postado 2 episódios por semana, porque é realmente uma loucura. Porque eu nunca pensei ter a taxa de resposta que estou a ter. Eu estou a ter uma taxa de resposta acima de 75%. Eu nunca pensei, É juro, ótimo, juro, eu é nunca ótimo, pensei. sim. E, Uhum. e- e de pessoas, imagina, hoje vou publicar o episódio com o Nuno Matos. O Nuno Matos para mim era inalcançável, estás a ver? Sim, Tipo, quando ele me respondeu, eu disse, sim, vamos fazer isso. Eu, o quê? O Nuno Matos já respondeu-me. Ou seja, é surreal. Eu não sou sim. ninguém no meio, ninguém me conhece. Olha, uma das coisas que mais me encheu o coração foi eu ter falado com o Mário Aníbal, que é um antigo atleta olímpico, é Uhum. treinador de atletismo, na Federação Portuguesa de Atletismo, e ele dizer que eu não sendo ninguém do meio, ou seja, nenhum jornalista conhecido na área do atletismo, que eu me preparei super bem e parecia que ele estava a falar com alguém que faz cobertura de atletismo. Isso é o melhor que me podem dizer. Já ganhei o dia, estás a ver? Tipo, já ganhei o Claro, dia. claro. Uhum. Porque ou seja, se quer dizer que estou no bom caminho, quer dizer que eu preparo bem as minhas conversas e isso é o início de Claro, sem de muitas coisas dúvida. que eu quero construir, percebes? Uhum. Portanto, olha, estamos quase a terminar, quase a avançar para o ping-pong Ok, final com boa, boa, pergunta-resposta boa. rápida. Já não tenho Mas muito eu, tempo. sim, 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 mas eu queria te fazer só mais 2 perguntas antes do ping-pong final. Uma delas é o que é que ainda queres alcançar na tua carreira? Qual é o teu maior sonho dentro do jornalismo desportivo? Então, gostava de fazer a cobertura de um mundial ou de um europeu a nível masculino. Acho que era assim um dos sonhos que gostava mais. Hum, e depois há outros objetivos. Imagina, um dos meus grandes objetivos era apresentar noites de Liga dos Campeões. Já o consegui fazer, por isso, quando me sugeriram na altura, há 2 anos, acho que há 2 anos, Aham. sim, quando o Pedro Mendonça falou comigo, eu fiquei, uau, claro que sim. Hum, e depois, os jogos que tenho feito, as equipas que tenho visto ali ao vivo a jogar, os treinadores e os jogadores que têm tido a oportunidade de falar é, sem dúvida, incrível. E principalmente este ano, as noites europeias que temos tido têm sido incríveis, incríveis. Então, isso tem sido ponto alto da minha carreira, sem dúvida. Como Mas é que como tu eu te tinha. diz, 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 diz. diz, diz, diz. Ia falar mais à frente, a nível por exemplo, enquanto pivô, eu já te tinha dito, não descartava o facto de daqui por uns tempos estar num generalista. Acho que era um passo que eu gostava de dar, não já, daqui por uns tempos, se calhar uns anos, gostava de dar, porque acho que a nível de pivô vai-me colocar certos desafios que eu gostava, vou fazer certas, por exemplo, uma noite eleitoral. Adorava fazer uma noite eleitoral, adorava, porque acho que é incrível, incrível. Sim, Mas se não acontecer, está tudo bem, porque eu adoro o jornalismo desportivo, sim, percebes? sim, eu estou a Mas, perceber, sim, sim. mas pronto, claro que gostava, não é? O que é que diferencia essa magia das noites da Champions? Tocar o hino da Champions, não é? É brutal, é arrepiante. Sim. Tocar o hino da Champions, teres ali a bola da Champions, teres tudo da Champions, teres a oportunidade de veres equipas a jogar que tu só vês na televisão, não é? Eh, É porque é diferente, tu estás a ver
pá, e com todo o mérito para as equipas portuguesas, não é? Mesmo as mais pequenas, mas é diferente, porque por norma são sempre jogos totalmente diferentes, com uma emoção totalmente diferente. Por isso é incrível. Olha, a última pergunta antes do ping-pong final, Sim. com perguntas de resposta rápida. Que mensagem gostarias de deixar a todas as mulheres que querem entrar na área do jornalismo desportivo? Não desistam. Isto é muito fácil. Basta querer. Adoro! Basta quererem. É não Essa, desistir. essa é melhor. Olha, vamos avançar para o ping-pong final. O jogo mais marcante da tua vida? Mais marcante da minha vida. Final do Euro 2016. E ainda não se trabalhava, mas acho que enquanto profissional, o jogo do Benfica com o Real Madrid, da fase de ida. O gol Foi do Turbino incrível. no último minuto? Que eu não vi porque estava tapada por pessoas, porque ainda não podia entrar na relva, mas pronto, mas foi incrível ter estado nesse Uau, jogo. mas ouvis aquele bruá no estádio deve Sim, ter tanto sido que uma eu loucura, meu. estava, mas o que é que está a acontecer? Eu não estou a perceber o que é que está a Uma acontecer. loucura. Sim, sim, A sim. narração do Nuno Matos desse golo é uma coisa, esquece, é Sim, só sim. comparável lá do Éder, é uma coisa que não esquece, Uhum. é uma coisa impressionante. Qual foi o melhor estádio onde estiveste? Eu não tive ainda em muitos estádios, por isso, melhor estádio. Eu acho que, por exemplo, a acústica do Estádio da Luz é uma acústica muito boa. Eu vou falar a nível nacional, não vou falar Sim, a sim, sim, nível sim. internacional, porque nunca tive assim em muitos estádios. Uhum, Quer dizer, também tive em vários estádios em Londres, ok. mas não vi nenhum jogo. Eu acho que é preciso ver um jogo Ok, para ter ok. uma dinâmica e uma percepção diferente. Diferente, ok, Uhum. ok. Qual foi o estádio, qual é o estádio que mais gostarias de visitar? Estádio que eu mais gostaria de visitar. São tantos. Não sei. Pá, mas se calhar ver um jogo da Premier League para mim é um dos objetivos que eu quero e que ainda não consegui. Por isso eu acho que qualquer estádio que tu vais da Premier League deve ser uma coisa incrível. Sim, eu quero muito levar o meu pai a Anfield e viver essa Pois, experiência da é Anfield com o meu isso. pai. Sim, 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 Old sim, sim. Trafford, Anfield, eu acho que Sim, qualquer estádio que tu vás, a sim, experiência deve sim. ser incrível. Eu acho que deve ser inacreditável uma final da Taça de Inglaterra no estádio de Wembley e Uhum, sim, também também, também. um clássico Barcelona-Real Madrid e um Boca Juniors River Plate. Deve ser uma coisa Sim, sim, sem dúvida, sem extra, dúvida. ser uma Eu acho que a coisa. lista é tão grande que não conseguimos É dizer um, verdade, não é é? verdade. Olha, entrando no jornalismo, pivô ou reportagem? Não te consigo responder. Ok, Não consigo dizer um que seja favorito. ok. Direto ou peça gravada? Direto. Informação ou emoção? Emoção. Pressão ou adrenalina? Adrenalina. Futebol ou ginástica? Futebol. Estádio ou estúdio? Estádio. Jogo grande ou uma história humana? História humana. Mais oportunidade ou mais exigência? Mais exigência. Respeito ou afirmação? Respeito. Rigor ou disciplina? Difícil. Rigor ou disciplina? Rigor. Ok. Preparação ou improviso? Preparação. Rigor ou intuição? Rigor. Confiança ou dúvida? Confiança. Melhor jogador de todos os tempos? Vou dizer Cristiano Ronaldo. Jornalismo desportivo precisa de mais mulheres? Eu acho que todo o mundo precisa de mais mulheres, todas as áreas, por isso. Adoro. Muito bom. Grande resposta. Momento mais marcante da tua carreira? ah, da minha carreira. Deixa-me pensar. Se calhar quando comecei a fazer os jogos da Champions, mas também não queria deixar de parte o primeiro direto que fiz, nem que é curioso, o primeiro direto que eu fiz foi com a reação dos adeptos do Sporting ao sorteio da Champions. Isto está tudo ligado. Isto está tudo ligado. O que é que Não, recordas desse momento? muito nervosismo. Não me recordo nada do que disse, mas lembro-me que toda eu tremia. Tu és muito de te ouvir ou não gostas de te Sou, ouvir? sou. Eu não gosto de me Ok. ouvir, não gosto. Mas gosto de ir ver o que fiz e gosto de ir ver como é que falei,
certas partes, às vezes, não consigo ver todos os programas que faço, é impossível. Claro, é Mas óbvio. certas partes, às vezes, gosto de ir rever para ver se deveria ter feito de outra forma, se deveria ter perguntado de outra forma, para ver, às vezes, a reação do comentador que eu lá não tive essa percepção, não é? E que às vezes consegues perceber depois. O que é que te faz continuar todos os dias? A paixão que tenho por o jornalismo e pelo desporto. O que é o jornalismo para ti? O jornalismo, para mim, acho que é fundamental existir na sociedade por tudo aquilo que dá, e não só o desportivo, todo o resto. Acho que nos dias de hoje não é visto com os melhores olhos, e acho que é isso que também nós jornalistas temos que mudar e tentar com que as pessoas olhem para o nosso trabalho e para aquilo que o jornalismo dá à sociedade, que eu acho que as pessoas não têm noção do que é que o jornalismo dá à sociedade e das mudanças que às vezes faz com que existam na sociedade. Hum, e por isso acho que é essencial continuar a existir. Eu ia mesmo terminar, já me ia despedir de ti, Uhum. mas agora que falaste nisso, queria-te fazer uma última pergunta. Tu sentes que o imediatismo da notícia faz com que se tenha perdido qualidade no jornalismo? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que existe muita correria para serem os primeiros a dar e às vezes depois falha-se muita coisa, não se dá a informação correta, mas pronto. E é por isso que tu sentes que é mal visto? Sim, acho que as próprias pessoas, a sociedade no geral, não respeita muito bem o jornalismo e não conseguem, especialmente no jornalismo desportivo, distinguir o papel do jornalista e o papel do comentador. E isto é um trabalho que nós tentamos fazer, mas que às vezes nem as próprias pessoas do É meio, e verdade. digo isto, treinadores, jogadores, etc., Uhum. não sabem distinguir comentador, jornalista. Olha, fantástico, Helena. Gostei imenso desta conversa. Obrigada, Aprendi obrigada. imenso contigo. Foi mesmo um gosto ter-te aqui. Obrigado por teres aceito este convite. Obrigada, também gostei muito. E vamos falando. Obrigado, obrigado. Um Tá bem. beijinho. Beijinho. A ti, se gostaste deste episódio com a Helena Rita Besugo, jornalista da Sport TV, pivô de informação desse mesmo canal, vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade e volto para a semana com promessa de mais desporto.